Excelente tarde a todos e a todas. Hoje, domingo, dia 12 de janeiro de 2025, a nossa primeira reunião do ano do Conceito Rosa Cruz de Max Rendel. Estamos na reunião de número 209, reunião dominical de estudos sobre filosofia Rosa Cruz. E hoje vamos falar sobre o capítulo 12, a evolução da Terra, época Atlântica. Antes de iniciarmos, daremos início com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras de nossos lábios e as meditações de nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Vamos dar início à leitura. Os semitas originais foram a quinta e mais importante das 7 raças atlânticas. Nela encontramos o primeiro germe dessa qualidade coletiva, o pensamento. Por isso, a raça semítica original se converteu na semente da raça, das 7 raças de nossa atual época área. Na época polar, o ser humano adquiriu o corpo denso como instrumento de ação. Na época hiperbórea, foi agregado a ele o corpo vital, que lhe deu a força de movimento necessária para a ação, e na época lemúrica, o corpo de desejo, que forneceu incentivo para agir. Finalmente, na época atlântica, lhe foi dada a mente, para que tivesse propósito na ação. Como o domínio do ego era excessivamente débil e a natureza passional de desejos muito forte, a mente nascente se uniu ao corpo de desejos, originando a astúcia, causa de todas as debilidades dos meados do último terço da época atlântica. Na época área, começou a se aperfeiçoar o pensamento e a razão, como resultado do trabalho do ego sobre a mente, a fim de conduzir o desejo a canais que conduzem à perfeição espiritual, objetivo da evolução. A faculdade de pensar e formar ideias conseguiu o ser humano à custa de perda das forças vitais, isto é, poder sobre a natureza. Com o pensamento e a mente, o ser humano exerce presentemente o seu poder apenas sobre os minerais e as substâncias químicas, porque sua mente está ainda no primeiro estado de evolução, o mineral, estado em que se encontrava seu corpo denso no período de Saturno. Não pode exercer o menor poder sobre a vida animal ou vegetal. Utilizam nas indústrias diversas substâncias vegetais e certas partes do animal, substâncias que, em última análise, são todas matérias químicas animadas pela vida mineral, da qual se compõem todos os corpos, conforme já se explicou. Atualmente, o ser humano pode ter domínio sobre todas essas variedades de combinações químico-minerais. Só quando chegar ao período de Júpiter, poderá estender seu domínio à vida. Nesse período, terá o poder de agir e trabalhar com a vida vegetal, como fazem os anjos atualmente, nesse período terrestre. Há largos anos que os cientistas materialistas vêm trabalhando para criar vida. Não obterão o menor êxito enquanto não aprenderem a se aproximar da mesa do laboratório com a mais profunda reverência, como se estivessem diante do altar de um templo, com pureza de coração e com as mãos santificadas, livres de todo egoísmo e ambição. Tal é a sábia decisão dos irmãos maiores. Guardam esses outros profundos segredos da natureza até que o ser humano se encontre em condições de empregá-los para melhoramento da raça, para a glória de Deus e não para seu aproveitamento ou engrandecimento pessoal. A perda do poder dos Atlantes sobre as forças vitais condicionou a continuidade da evolução do ser humano. Limitado esse poder, não importava a grandeza do seu egoísmo,
porque já não podia se destruir e nem a natureza. Como teria sido o caso se o crescente egoísmo fosse acompanhado do grande poder que possuía no primitivo estado de inocência? O pensamento que age somente no ser humano não tem poder algum sobre a natureza e nunca pode pôr em perigo a humanidade, como teria sido possível se as forças da natureza estivessem sob o domínio do ser humano. Os semitas originais, por meio da mente, regulavam até certo ponto seus desejos. Aliás, em vez de simples desejos, mostravam astúcia e malícia, pelos quais esse povo procurava atingir seus fins egoístas. Apesar de turbulentos, aprenderam a refrear as paixões em grande extensão e a realizar seus propósitos por meio da astúcia. Mais sutil e mais potente do que a simples força bruta. Descobriram pela primeira vez que o cérebro é superior ao músculo. O transcurso da existência dessa raça, a atmosfera da Atlântida começou a se clarear definitivamente, e o ponto já mencionado no corpo vital se pôs em correspondência com o seu companheiro do corpo denso. A combinação dos acontecimentos deu a habilidade de ver os objetos com claridade e nitidez, com contornos bem definidos. Porém, isso também se obteve com a perda da visão dos mundos internos. Assim, podemos comprovar e é bom enunciar a seguinte lei: nunca se pode fazer o menor progresso senão à custa de alguma faculdade que previamente se possuía, a qual se readquire em forma mais elevada posteriormente. O ser humano construiu o cérebro a expensas de perda temporária do seu poder de gerar sozinho, sem ajuda de uma outra parte. Para adquirir um instrumento com o qual pudesse guiar o seu corpo denso, se sujeitou a todas as dificuldades, tristezas e dores oriundas da cooperação no perpetuário da raça. O mesmo acontecendo com o poder de raciocínio, que foi obtido à custa da perda temporária da visão espiritual. Se é certo que a razão trouxe muitos benefícios, ela também lhe afastou a visão da alma das coisas que antes lhe faltava. O crescimento do intelecto, agora a mais preciosa possessão do ser humano, era considerado com tristeza pelos atlantes. Lamentavam a perda de sua visão e poderes espirituais que desapareciam na medida em que o intelecto se robustecia. Entretanto, era necessária a troca dos poderes espirituais por faculdades físicas, para que o ser humano pudesse funcionar independentemente de guia externo no mundo físico que devia conquistar. Em devido tempo, esses poderes serão readquiridos, quando, por meio das experiências na jornada através do mundo físico mais denso, aprenda a usá-lo apropriadamente. Quando estava em sua posse, não tinha conhecimento sobre o seu emprego e eram muito preciosos e demasiado perigosos para serem usados como brinquedos ou fazer experiências. Sob a direção de uma grande entidade, a raça semita original foi levada para o leste do continente Atlântico, através da Europa, para a grande extensão das estepes da Ásia Central, atualmente denominada Deserto de Gobi. Ali, ela foi preparada para se converter na semente das 7 raças da época ária, dando a ela potencialmente as qualidades que deviam ser desenvolvidas por seus descendentes. Durante as idades anteriores, desde o começo do período de Saturno e através dos períodos solar e lunar, até as passadas 3 revoluções e meia do período terrestre, épocas polar, hiperbórea, lemúrica e a primeira parte da Atlântida,
O ser humano foi guiado por seres superiores, sem que pudesse fazer a menor escolha. Isso porque, nesses tempos, era incapaz de se dirigir, não tinha ainda desenvolvido mente própria. Por fim, chegou o tempo de começar a se guiar por si, a fim de prosseguir no desenvolvimento futuro. Devia aprender a ser independente e assumir a responsabilidade dos seus próprios atos. Anteriormente, era obrigado a obedecer às ordens do seu senhor ou regente. Agora, devia separar seus pensamentos dos visíveis líderes, os senhores de Vênus, a quem adorou como mensageiros de Deus, e dirigi-los à ideia do verdadeiro Deus, Criador invisível do sistema. O ser humano devia aprender a adorar e a obedecer às ordens de um Deus a quem não podia ver. O guia chamou o povo, reunindo-lhe, dirigiu a palavra de forma que assim podemos expressar. Anteriormente, vistes aqueles que vos guiavam. Sabeis, porém, que há líderes de maiores graus de esplendor, superiores aos primeiros, que nunca vistes, mas que vos guiaram sempre, a grau, na evolução da consciência. Exaltado e acima de todos esses seres gloriosos está Deus invisível, Criador do céu e da terra, sobre a qual estais. Ele quis dar-vos domínio sobre toda a terra, para que possais frutificar e multiplicar-vos nela. Deveis adorar a esse Deus invisível, mas adorá-lo em espírito e verdade, e não fazer nenhuma imagem dele, nem procurar privá-lo, pintá-lo semelhante a vós, porque ele está presente em todas as partes e além de toda comparação ou semelhança. Se seguirdes os seus preceitos, ele vos abençoará abundantemente e vos cumulará de bens. Se vos afastardes dos seus caminhos, os males virão sobre vós. A escolha é vossa. Sois livres, mas devereis sofrer as consequências de vossos próprios atos. A educação do ser humano se efetua em 4 grandes etapas. Na primeira, se age sobre ele de fora, enquanto permanece inconsciente. Depois, é colocado sob a direção dos mensageiros divinos e reis, a quem vê e a cujas ordens devem obedecer. Em terceira etapa, se ensina a ele a reverenciar as ordens de um Deus, a quem não vê. Finalmente, aprende a se elevar sobre toda a ordem e a se converter em uma lei em si mesmo. Conquistando-se a si, aprende a viver voluntariamente em harmonia com a ordem da natureza, que é a lei de Deus. 4 são também os graus que o ser humano segue até chegar a Deus. No primeiro, por meio do temor, adora a Deus a quem começa a pressentir, fazendo sacrifícios para agradá-lo, como fazem os fetichistas. Depois, aprende a olhar a Deus como o doador de todas as coisas e a esperar dele benefícios materiais, agora e sempre. Sacrifica por avareza, esperando que o Senhor lhe dê 100 por 1, ou para se livrar do castigo imediato, como pragas, guerras, etc. Logo se ensina ao ser humano a adorar Deus com orações e a viver a vida em bondade, a cultivar a fé num céu onde obterá recompensas no futuro, e a se abster do mal para que possa se livrar do castigo futuro do inferno. Por último, chega a um ponto em que pode agir bem sem pensar na recompensa ou no castigo.
simplesmente porque é justo agir retamente. Ama o bem por ser o bem e procura ordenar sua conduta de acordo com esse princípio, sem ter em conta seu benefício ou desgraça presente, ou os resultados dolorosos de algum tempo futuro. Os semitas originais chegaram ao segundo destes graus. Foram ensinados a adorar um Deus invisível e a esperar recompensas em benefícios materiais ou castigos em aflições e dores. O cristianismo popular é o terceiro grau. Por último grau, o cristianismo esotérico, e os alunos de todas as escolas de ocultismo estão procurando alcançar o grau superior. De modo geral, esse será alcançado na sexta época, a Nova Galileia, quando a religião cristã unificadora abre os corações dos seres humanos, assim como o entendimento está agora sendo aberto. Os acádios foram a sexta e os mongóis a sétima das raças atlantes. Estes desenvolveram ainda mais a faculdade de pensar, mas seguiram linhas de raciocínio que os desviaram mais e mais da corrente principal da vida em desenvolvimento. Os sino-mongóis sustentam até hoje que esses meios antiquados são os melhores. O progresso requer constantemente novos métodos e adaptabilidade para conservar as ideias em estados fluídicos. Em consequência desta falta, essas raças decaíram e degeneraram, junto com o restante das raças atlânticas. Conforme as pessoas, as pesadas neblinas da Atlântida se condensavam cada vez mais, a crescente quantidade de água foi inundando gradualmente esse continente, destruindo a maior parte da população e os vestígios de sua civilização. Muitos atlantes salvaram-se, afastando-se do continente que submergia nas inundações. Alcançou a Europa. As raças mongólicas são as descendentes desses refugiados atlantes. Os negros e as raças selvagens de cabelo duro e encarapinhado são os últimos descendentes dos lemurianos. Fim. Nós vamos falar das terminologias semitas originais, cristianismo popular e esotérico, acádios e mongóis. Não vai dar tempo. Primeiro, para nos localizarmos, precisamos entender que o esquema de evolução, entramos no esquema, começa como espíritos virginais, onde nós iniciamos a nossa evolução no período de Saturno e vamos até o período de Vulcano. Entramos como espíritos virginais da onda de vida humana, totalmente conscientes de si mesmo, e nos tornaremos criadores oniscientes como Deus que nos criou, ou seja, homens-deuses. Observe que passamos primeiramente por um estágio chamado de involução, que é uma descida. Nos primórdios da evolução, no período de Saturno, estávamos sem nenhum dos três veículos despertados, nem espírito de vida e nem humano, e sem nenhum dos nossos três corpos, corpo denso, vital e de desejo, e logicamente sem a mente, portanto inexperientes. Essa parte chamada de involução implicou no despertar do nosso tríplice espírito e na aquisição do germe de cada corpo e na cristalização desses germes, tornando os corpos instrumentos adequados para cada ocasião. Porém, a pergunta é: quais foram esses corpos? Conseguimos construí-los sozinho? Obtemos ajuda? Se sim, de quem? Quando? Onde? Como foi? Da mesma forma como Deus nos criou e se manifesta de forma tríplice, um tríplice espírito é adquirido a um tríplice corpo.
Nós, o ego, a individualidade ou o tríplice espírito é composto de espírito divino, espírito de vida e espírito humano. Já o nosso tríplice corpo é composto de corpo de desejo, corpo vital e corpo denso. No período de Saturno, a hierarquia criadora chamada de Senhores da Chama, também chamados de tronos na Bíblia ou hierarquia zodiacal de Leão, nos despertou o espírito divino. Já na sétima revolução, a mesma hierarquia criadora, os Senhores da Chama, irradiaram de si próprios o germe do pensamento, forma, do pensamento forma do corpo denso. Este pensamento forma foi mais tarde aperfeiçoado e consolidado por nós, transformando-se em átomo semente do corpo denso, a partir do qual fomos construindo o corpo denso, sempre com a ajuda desse e de outras hierarquias criadoras. Assim, o nosso mais elevado veículo espiritual e o mais inferior dos nossos corpos são frutos do período de Saturno, espírito divino e corpo denso. Certo? Lembramos sempre que o espírito divino e de vida e humano são despertados. O que isso significa? Que já tínhamos, pois somos criados por Deus dessa forma. Já o possuíamos de forma latente. Já quando dizemos nos deram o germe dos corpos denso, vital e de desejo, estamos nos referindo que as hierarquias criadoras emitiram de si mesmo o germe, uma espécie de arquétipo do átomo semente, e de cada um desses corpos, e nos deram, e nos momentos apropriados, depois fizeram todo o trabalho de conexão entre eles, a fim de torná-los cada um a oitava inferior de cada um dos tríplices espíritos, de uma forma tal que pudéssemos, por meio de nosso trabalho, em cada um deles, extrair a quinta essência de cada um, que chamamos de tríplice alma. Com o objetivo de aumentar a consciência de cada um do tríplice espírito, o objetivo é transformar cada veículo que compõe um tríplice espírito em um corpo, exemplo, veículo espírito de vida, evoluir para um corpo espírito de vida. Já no período solar, a Terra alcançou a densidade do mundo de desejo, convertendo-se em algo assim como um nevoeiro incandescente, de brilhante luminosidade. Então, na sexta revolução, a hierarquia criadora chamada de querubins, que também é a hierarquia zodiacal de Câncer, uma onda de vida que começou sua evolução em algum dia de manifestação anterior ao presente, despertou em nós o nosso segundo aspecto, o espírito de vida. Já na segunda revolução, outra hierarquia criadora, os senhores da sabedoria, que também é a hierarquia zodiacal de Virgem, irradiaram de si próprio o germe do pensamento forma, do corpo vital. E na segunda revolução, os senhores da chama e os senhores da sabedoria fizeram as conexões necessárias entre os dois corpos, já que o corpo vital pudesse sempre vitalizar o corpo denso, penetrando. Foi, portanto, formado de matéria de desejo, pois o mundo mais denso do período solar era o mundo do desejo. E aí nós passamos para o período lunar, onde a densidade da Terra aumentou a tal ponto que alcançou o estado de matéria que constitui a chamada região etérica. Era então um núcleo ígneo envolto em vapor e recoberto por uma atmosfera de nevoeiro quente ou de gás também vaporoso e quente. Dessa substância úmida é que se formou o nosso corpo mais denso. Então, na quinta revolução, uma hierarquia criadora chamada de serafins, que também é a hierarquia zodiacal de Gêmeos, uma onda de vida que também começou sua evolução em algum dia de manifestação anteriormente ao presente, despertou em nós o nosso terceiro aspecto, o espírito humano. E aí, na terceira revolução, outra hierarquia chamada de senhores da individualidade, que também é a hierarquia zodiacal de Libra, irradiaram de si próprio o germe do pensamento forma do corpo de desejo. No final da terceira revolução, os senhores da chama, os senhores da sabedoria e os senhores da individualidade fizeram as conexões entre os três corpos
de modo que o corpo de desejo pudesse interpenetrar o corpo denso e o corpo vital. Foi então que nós, um espírito virginal da onda de vida humana, nos tornamos um ego, de modo que ao fim do período lunar possuíamos um tríplice espírito despertado e um tríplice corpo adquirido. E aí no período terrestre, uma hierarquia criadora chamada de Senhores da Mente, que também é a hierarquia zodiacal do Sagitário, uma onda de vida que também começou sua manifestação anteriormente ao presente, alcançaram um estado criador e irradiaram de si próprio o germe do pensamento forma do veículo mente. Na terceira época do mesmo período terrestre, a lemúrica, os senhores da mente deram o germe mental à maior parte dos pioneiros entre os seres humanos. Só na época atlântica é que os que não estavam atrasados foram capazes de receber o germe da mente. E a mente se tornou o espelho do qual o tríplice espírito se reflete no tríplice corpo. Primeira pergunta. Agora que já sabemos quais foram as hierarquias criadoras que nos ajudaram, que devemos dar sequência com uma pergunta. Qual foi o período que passamos a nos dividir em raça, ou seja, construímos corpos com conjuntos de características semelhantes e com lições a aprender de um grupo específico? Foi no período de Saturno, no solar ou no lunar? A lemúrica foi a primeira. Então não pode esquecer esse daqui. E o período? Então, o período foi qual? Aqui é pegadinha. Induz ao erro. Se não foi nenhum dos três, Só sobrou. só nos resta o período terrestre. Né? Não haveria outro período que não o terrestre. Não estamos tão adiantados. Eu estou lembrando de um gráfico E que fala lá do período da época. Da época. Eu errei. não, de jeito nenhum, estamos aqui Estou para pensando na aprender. época e falei. E aí, no período terrestre, foi onde deu início às raças. Então, perfeito. Se sabemos já disso, nós vamos partir para a próxima e tentar entender qual globo que se iniciou as raças. Já sabemos que foi no período terrestre, e aí nós temos agora o globo A, o globo B, o globo C e o globo D. Qual deles você acredita que foi, meu amigo? Bingo! Bingo, então a B? O B não. Globo D. Sabendo que foi no globo D, a próxima pergunta é qual a revolução? Foi a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 ou a 7? As raças só aconteceram Não aconteceu agora, só na quarta revolução. Exatamente. Na quarta revolução e meia do período terrestre do globo D. Depois não tem mais raça, claro. Exato. É aí que nós iniciamos. Né? E aí também, marcando, na metade da quarta revolução do globo D, também nós somos marcados aí pelas épocas. Certo? E porque o conceito de época só existiu na metade da quarta revolução do globo D, do período terrestre, pensando que existiu até aqui 24 globos, 3 períodos e meio, porque foi justamente nesse globo e nesse período que nós passamos pela época. E eras também. E eras também. Por quê? Como que é a pergunta? Porque só exatamente no globo D, na quarta revolução, foi que nós entramos em época. A partir do pressuposto que nós tivemos aí atrás 3 períodos, enfim, todo um enredo para trás, porque foi justamente, especificamente na quarta revolução do globo D que nós passamos por época, entramos em época. Porque não tivemos épocas dos outros globos, né? Exato. Porque nos 3 anteriores a gente estava cuidando de rever o que a gente já tinha estudado. Só no quarto é que a gente começou realmente a estudar o período terrestre. É isso? Isso aí, minha amiga. É mais ou menos. Vamos mais. Isso. Um pouquinho mais. Bom, épocas foram criadas para nos ajudar a atravessar a parte mais densa em matéria de todo o esquema de evolução. Então, por isso que foi no globo D. Foi no A, no B, no C, porque... D de denso. Sendo mais específico, Nadir,
da materialidade. Ou seja, próximo à materialidade. A densidade de matéria foi tão grande que, para aprendermos tudo o que precisávamos nesse esquema de evolução, foi dividido em momentos, no tempo e no espaço que chamamos de épocas. Devido à lei de espirais dentro de espirais, um novo passo nunca é dado antes que seja recapitulado todos os passos anteriores. Sendo assim, na metade da quarta revolução do período terrestre, entramos na chamada primeira época polar, que foi uma recapitulação do período de Saturno, que só que com um corpo denso formado de matéria da região química do mundo físico. Aí depois nós demos mais um passinho na época chamada Hiperbórea, que foi uma recapitulação do período solar, só que com um corpo vital formado de matéria da região etérica do mundo físico. Recapitulamos o período lunar na chamada época Lemúrica, foi uma recapitulação, só que com um corpo de desejos formado de matéria do mundo de desejo. Olha só a importância que o Fernando falou. Recapitulação do período lunar, vamos pegar o polar, recapitulação do período Saturno, com uma diferença assim, sutil. Corpo denso formado de região química. Lembra? Porque lá no Saturno nós ganhamos o germe do corpo denso, mas olha só, o corpo denso nosso era formado de matéria mental. Está vendo ali? Mental concreta. Que foi o globo mais denso que nós passamos, entendeu? Então, a recapitulação não é igual. Ela é parecida com um novo conjunto de corpos, né? O vital, como você bem falou, etérico, por quê? Porque no período lunar, o nosso corpo vital em germe foi nos dado como um material de desejo. Está lá, o globo de desejo, né? E no lunar, o corpo de desejos nosso foi dado com que material? Etérico. Mental, né? Não. Desejo. Desejo mesmo. Desejo? É. Foi o único corpo, tirando o denso, né? Que foi dado, porque lembra, no globo D, a gente estava na região etérica, mas nós já passamos pela região do desejo, está vendo ali, pelo mundo do desejo? Então a gente já tinha a competência de funcionar no mundo do desejo, não tinha o corpo, mas tinha muita competência. No solar e no Saturno, nós não tínhamos a competência de funcionar no material que o corpo foi dado. Porque, por exemplo, lá no globo D do Saturno, o máximo que nós conseguimos era a região concreta. Nós ganhamos um corpo que funcionava perfeitamente na região química. Então, foi nos dado como material de pensamento. Né? No caso do corpo vital, funciona na região etérica, mas a gente tinha mergulhado só até o mundo do desejo. Então, foi dado como material de desejo. Agora, no lunar, não. No lunar, o desejo já foi dado como material de desejo. Porque não faz sentido eu ter a competência de trabalhar no mundo do mundo e o meu corpo ser dado com material do outro mundo. Exatamente. Entendeu a diferença? É bem sutil, mas é fantástico. É verdade, sutilíssima. Por isso que o desejo lá na frente ficou muito forte, porque a gente já começou a trabalhar com desejo muito antes de ter o corpo de desejos. Aí quando não foi dado a mente e tal, o desejo estava grandão, chegou ali, crau na mente. No bom sentido. No bom sentido, tá? Literalmente. E na quarta... O corpo de desejo falou, seja bem-vindo, vem aqui. É maravilhoso esse esquema de evolução. Vou te usar. E na quarta época Atlante foi quando começamos de fato um novo passo na evolução, no período terrestre. Foi justamente na metade dessa época que mudamos a direção. Lembra que nós estávamos no estado de involução? Então esse esquema de evolução de frente, que caminha de frente para baixo, passou a caminhar de frente para cima. Saímos de um estado de involução para o estado de evolução. Fernando, todos nós estávamos na região química. Não sei você, mas eu estava. Eu acredito que sim. A memória não me ajuda tanto. Você lembra? Vagamente. E quando não tinha memória? Exato. E aí, como é que fazia? Só uma observação. Claro. Esse esquema tá bem legal. Para talvez não gerar confusão visual, todas essas quebras que o Fernando mostrou aqui são quebras do globo D. Isso. Então,
Isso é como se eu fizesse uma bola aqui e falasse, isso aqui é o globo É que D, a setinha deveria estar no quarta A, revolução B, e C, meia, D do época período polar. terrestre. Exato. Exato. Pode pensar que foi o período, né? Realmente é apenas uma ilustração, né, do que foi a recapitulação de cada período. É só para frisar o período. Né? Isso, mas tudo aconteceu no globo D. Tendo início aí na quarta revolução e meia. E aí, quando nós damos mais um passo aí adiante, né, também aqui mantendo o mesmo esquema que nós falamos agora há pouco, o nosso tipo de consciência em cada época era similar ao do período correspondente. Então, na época polar, onde nós temos a recapitulação do período de Saturno, a nossa inconsciência correspondente a transe profundo. Na época hiperbórea, a recapitulação do período solar, inconsciência correspondente ao sono sem sonhos. Mais um passo à frente, a época lemúrica, recapitulação do período de lunar, consciência pictória correspondente ao sono com sonhos. E a época atlântica foi quando começamos de fato um novo passo na evolução do período terrestre, entramos na chamada consciência de vigília objetiva. Ou seja, abrimos os olhos da Atlante. Nas outras nós caminhávamos em sonhos. Dirigidos. Ou caminhávamos sem sonhos, ou então não caminhava de jeito nenhum, porque era transe profundo, você estava um verdadeiro zumbizão lá. E aqui, a época, quando entramos, né, nas épocas, biblicamente nós somos representados por alguns personagens, os quais muitos têm a ver com o tipo de alimentação necessária da época. Na primeira época, chamada polar, Adão é o representante bíblico. E também, para ficar muito claro, né, Adão não era uma pessoa, ele representa uma geração, ele representa um grupo de pessoas, era a humanidade da época, o qual foi feito do barro. Foi formado da terra, atravessamos aquela fase puramente mineral do período de Saturno, em que possuíamos tão somente o corpo denso modelado por ele próprio, sob a orientação dos senhores da forma. O alimento era mineral e a forma em composição, e éramos em composição e em estado de consciência análogo aos minerais. Um passinho à frente, já na época hiperbórea, fomos representados biblicamente por Caim, que era agricultor, éramos em composição em estado de consciência, análogos às plantas e o nosso alimento era vegetal. Na lemúrica, somos representados por Abel, o pastor, éramos em composição e em estado de consciência análogo aos animais, e nosso alimento era obtido de animais viventes, leite. O leite foi o meio utilizado para o desenvolvimento do corpo de desejo. Na época atlântica, fomos representados biblicamente pelo caçador Nimrod. Ou Nimrod. O nosso alimento passou a ser cadáver de animal, pois matávamos para comer. Então, a gente pode atender, isso é interessante você falar da geração, porque é a mesma coisa de hoje, né? Quando você fala geração X, você não está falando de uma pessoa, você está falando de um conjunto de pessoas. Geração Baby Boomer, que é um caso, que algumas pessoas aqui são da geração Baby Boomer, né? Algumas, né? Então, você não está falando de uma pessoa, você está falando de uma geração. A geração Y, a geração Z, a geração milênio, né? Então, é incrível isso, porque da mesma forma que hoje o pessoal faz isso, entende isso, deveria entender também quando se fala de Adão, como deveria entender quando se fala de Abel, quando se fala de Caim, quando se fala de Nimrod, e não desenhar lá o Adão com uma flor de parreira e uma Eva com 3 flores de parreira, né? 2 aqui, outra ali, né? Então, não deveria, né? Deveria falar, não, é igualzinho geração X aqui. A geração X é um grupo de pessoas que nasceram do ano X, algum Y, lá também. Até porque você parar para pensar, não faz sentido. Se Deus criar um mundo para colocar só o Adão? Tem muitos que pensam assim, desenham. Não, mas no cristianismo popular é assim, né? São só os dois, né? E o Adão sempre tem olhos castanhos claros e cabelos muito bem cortados. A Eva sempre parece que saiu do cabeleireiro, né? Maquiagem cabeleireiro. Saiu ali. Era vaidosa. Eterna. Com harmonia facial, tudo, né? Harmonia facial e tudo. Ah, sim. Sabe, a gente está tirando sarro aqui, mas a gente tem que entender que isso é ridículo, mesmo para um cristianismo popular, uma pessoa achar isso, né? Sabe, algo assim que na atual conjuntura, com a mente que nós temos, não vale pensar assim, mas pensa. E também vem isso. Desejo materializado. Oi?
Desejo materializado. Materializado. Por isso que é bom a gente sempre frisar que aqui, igual o Tiago lembrou, lá no tinha dito na igreja e tal. Mas aqui nós estamos numa escola, por isso que realmente a gente Precisa ter uma outra. tem outra visão. Aí fica aquele negócio mental, né? Adão é branco. Adão é Ele branco. foi feito de barro, mas ele é branco. Ele é branco. Então os negros, amarelos e vermelhos Não tem Adão. não foi Adão, não são Adão. Aí começa a questão de racismo, todos os problemas. Tá vendo? Como dizer como desencadeia todo um processo? E também acredito que foi, né, escrito, desenhado dessa forma para tentar facilitar o entendimento, mas acaba deturbando o conhecimento também. Não foi isso não. Não foi essa A história mostra que isso foi feito para não quê? Não provocar as fúrias dos reis e das rainhas, que eram todos brancos. E eram os donos de quem pagava lá para o cara escrever, desenhar, pagava. Aí botar um cara lá, botar um Adão negro para você ver, o cara era... Na hora. A lemúrica era tudo preto. Todos os corpos. Não, gente, olha, fica até meio complicado você pensar que nós tínhamos uma pele bonitinha, linda e maravilhosa, sem uma atmosfera que bloqueia raios violeta. Essa atmosfera dessas épocas elas eram terríveis em relação a hoje, né? Porque a ciência comprova. Exatamente. Então como é que você podia ter uma pele de bebê lá? Você tinha uma pele grossa. O cara que você está querendo dizer, a radiação É uma coisa terrível. E para suportar aquele ambiente, a pele necessitava ser forte. E outra coisa, se você fica muito tempo num lugar com muito vapor, em gás e sauna, o que acontece com a sua pele? Nossa. Não fica arrugada? Fica bem arrugada. Imagine em Atlante, que esse vapor era 1000 vezes maior do que o vapor da sauna. Como é que ficaria a sua pele? ameixa. E não tinha Uma ameixa, todo mundo colocava a ameixa chupada. Ameixa seca. Não tinha academia. Não tinha nível. Não tinha como achar uma pessoa bonita, outra feia. Tudo ameixa chupada, feia. E aí, O corpo não tem nada a ver com o corpo de hoje. Sim. Viu? A gente viu aí em estudos passados que eram uns bichão feio com um braço de 1 metro e pouco, sem testa, cabelo. olhinho pequenininho. Exato. Carcanhar, grandão. Né? E depois nós vamos para a época área, onde nós somos representados biblicamente por Noé. E o alimento dessa época que nos foi dado foi tudo que podíamos comer na terra, a fim de conseguirmos nos concentrar a nossa consciência na região química do mundo físico. E foi dado também o vinho, da qual o Alan fez uma lição, explicou muito bem sobre o fator vinho da evolução de bebida alcoólica, certo? Em qual dessas épocas, Polar, Hiperbórea, Lemúrica, Atlante, Área, deu início às raças? Lemúrica. Sendo mais exato, no final da época lemúrica. Sabemos que a primeira raça se iniciou no final e assim é chamada de raça lemúrica. Isso ocorreu no final porque alguns dos mais avançados da época já estavam preparados para receber o germe da mente. Tanto que essa primeira raça, de fato, foi formada pelos pioneiros, aqueles que alcançaram o mérito de receber dos senhores da mente o germe da mente e que não caíram na tentação dos espíritos lucíferos no evento da queda do homem, que também já tivemos outras lições que explicam isso maravilhosamente bem. E por aqueles que, mesmo ainda não tendo o germe da mente, foram iniciados na obtenção de conhecimento material da região química do mundo físico nos tempos de iniciação daquela época, sobre as leis do cosmos e os fatos relacionados com o mundo físico, coisas de conhecimento hoje comuns praticamente a todos. Nessa escola iniciática se ensinava a arte, as leis da natureza e os fatos relacionados com o universo físico, e se fortalecia a vontade, despertava a imaginação e a memória de maneira a correlacionar as experiências e inventar meios de ação quando as experiências do passado não indicavam um procedimento apropriado. Ou seja, os tempos de iniciação dos tempos lemúricos eram escolas superiores de desenvolvimento do poder, da vontade e da imaginação, com graduados cursos posteriores sobre artes e ciência. Ao total, serão 16 raças conhecidas como os 16 caminhos da destruição. Na época lemúrica, uma raça, 7 na época atlante, mais 7 na área e uma que vai ser ao iniciarmos a 6ª época.
As 16 raças são chamadas de 16 caminhos da destruição, porque sempre existe em cada raça o perigo das almas se aderirem demais, se apegarem demais a ela e de uma forma tão forte ficar amarrada, tanto em suas características que não possam mais sobrepor-se à ideia de raça e, portanto, fracassarem em seu percurso, em seu progresso. Correm o risco de cristalizarem-se nessa raça, em que a consequência dessa cristalização venha a ficar confinado, preso ao corpo de raça. Isso vai até que comece a degenerar-se, como ocorreu com os judeus, e isso é um grande atraso à alma que está evoluindo. Nos períodos de revoluções e épocas em que não há raças, há mais tempo, não sendo tão grande nem tão frequente a possibilidade de fossilização. As 16 raças, porém, nascem e morrem em tempo relativamente tão curto que existe o grande perigo ao que se prender demais a raça de ser deixado para trás. Nome de todas as raças. Primeira época, tivemos a raça lemúrica. Depois nós fomos para a época atlântica e nós tivemos a Romualdes, Travates, Toltecas, Turânios, Semitas originais, Acádios e Mongóis. Na atual época ária, temos a primeira Ária, a Babilônio, a Sírio-Caldaica, a Perso, Grego-Latina, a Céltica, a Teuto-Anglo-Saxônica, a Eslava, mas a sexta é a Eslava, mas não é o povo eslavo, tá? Aqui atualmente. E a sétima raça será originada a partir das pessoas que compõem a sexta raça, que alcançarão um grau de desenvolvimento espiritual que os levará muito além das condições da sexta raça. Uma observação para a gente ver aí, porque é muito importante, é o seguinte: na raça lemúrica, como o Fernando falou, só um grupo bem pequeno se compôs a raça lemúrica, certo? Os pioneiros. Estavam à frente. Isso. Já na raça Atlante, né, para os baguá, que somos nós, aí nós começamos a construir os corpos para ser as raças Rimuals. Depois, alguns de nós, ou todos, foram Platlablastes. Então é uma sequência de desenvolvimento, tá? Rimuals, Tavlates, Toltecas, Turânios, Semitas originais. Até aqui. Então foi uma evolução de corpos construídos para aquelas raças, certo? A gente fomos colocando, ocupando corpos e construindo corpos daquela raça, até semitas originais. Isso só os que não receberam a mente no final da alegoria. Exatamente. Por exemplo, aqueles que receberam, eles já nasceram na Atlântida já como semitas originais. Exato. E os outros foram catando um coquinho e chegaram até semitas originais. E chegaram. Tá? Os que não chegaram, que foram os acádios e mongóis, eles retrocederam, eles caíram, eles se atrasaram mais ainda. Tanto é que hoje os mongóis existem, os mongóis que vivem na Mongólia, certo? São raças atlânticas, né? Então, até os originais. Aí quando passar para a área, não é assim. Começamos com todo mundo ocupando corpos da raça ária, depois ocupamos corpos da Babilônia, da Síria Caldaica, depois foi Persa, não sei o quê. Então a mais evoluída qual vai ser? É a quinta também, igual lá? Ou é a sétima? Não tem nada a ver. Porque quem é que quebrou isso? Quem é que... Cristo. Cristo quebrou isso. E Cristo nasceu em que raça? Cristo não, Jesus, desculpa. Jesus nasceu em que raça? Onde que está a judia aí? Onde que está a judia ali? A judia dos semitas, que eles foram os atrasados, foram os... Então, judeus não é uma raça da época ária. Olha que coisa interessante. Você mesmo falou aí, né? Não é, olha lá, não está lá, tá vendo? A área não é semita, não é judeu. Babilônia, Sírio, Caldaica, nem a pau que são árabes. Se falar que isso daí é judeu... Não é dos semitas da época... Não, Atlante. Estou falando da época área. Da época atlântica, da época área não tem nenhum. Da área não, eu estou lá em cima, ó, semitas originais da época Atlante. Estou falando assim, então, na época área, onde estão os judeus? Não estão. Então, por quê? Porque eles são o quê?
São seres originais, eles ficaram para trás como uma raça da época Atlântica cristalizada, e que para sair dessa cristalização foi 2 diásporas e mais uma pancada de coisa que não conseguiram sair, né? Se tivesse conseguido sair, não teria os judeus ortodoxos fazendo essa barbaridade que estão fazendo lá. Porque os judeus ortodoxos é uma minoria dentro de uma grandeza de pessoas judias hoje, que já estão muitos delas já estão cristianizados, inclusive, né? Mas tem uma minoria, que são os judeus ortodoxos, que estão aprontando o que a gente está vendo que está aprontando. São o quê? O que sobrou ali dos vídeos originais ali, atrasadíssimo, entendeu? Eles não entraram ainda, eles não conseguiram construir corpos de nenhuma das 5 raças árias. Isso que está atrasado, hein? Então, você vê como é que é atrasado. Certo? Aí agora eu pergunto. Mas aí eu não estou falando de judeu religião, né? Porque Não, tem judeu raça. judeus aqui. Judeu raça. Aquele de... Os judeus que vivem aqui no Brasil já estão aqui mais para esse lado de baixo aqui, já não são mais judeus. Eles só falam que são judeus porque, né? Uma descendência. Até para facilitar alguns benefícios do Estado. Certo? Mas como raça mesmo, sangue, já foi. Até que fazer o DNA deles lá, é aquele negócio lá, tem igual nós aqui. Todos nós aqui, se fazer DNA, tem lá uma quirelinha de judeu no meio, tá? Árabe judeu, né? Mouro, etc e tal. Mas aí a pergunta que não quer calar, um de vocês aí, qualquer um de vocês aí, qual é a raça de vocês na área? Não tem. Na área? Na época área. Aonde vocês se encaixam ali na época área? É todo latino. Não existe mais. Não existe. A miscigenação de raças, hoje nós já temos tanta... A gente tem um pouquinho, no DNA pela ciência oficial, qualquer um de nós aqui, tem um pouquinho de latino, tem um pouquinho de céltica, 2 gramas de persa, 1 micrograma de caldaica, quem sabe entendeu? Pezinho lá na raça negra, né? Que são reminiscentes da lemúrica. Ou seja, quando rasgou o véu do templo, miscigenou as raças, e esse é um processo que não tem volta, cada vez mais. Então, a pessoa que hoje é racista está caminhando para trás numa velocidade imensa, mas muito mais rápido para trás do que estaria se ainda tivesse as raças. Olha o risco que esses irmãos estão correndo. Porque a correnteza leva junto, cada abraçada é... Quando sombrio da lua. Exato. É um grande... Quem trabalhou em empresa sabe o que é teuto-ângulos. Só uma perguntinha, e os acádios ali no caso que os mongóis... Atrasados. Mas os mongóis estão lá na Mongólia agora, os acádios. Isso. Aonde que estão os acádios? Boa pergunta. Aonde que estão os acádios? Os acádios existem. Quem são os acádios hoje? Vocês assistiram? Escorpião Rei. Aquele cara, ele é um acádio. Acadiano. Então, qual é o estereótipo de hoje um irmão e irmã acádia? Qual é o estereótipo dele? Cabelão. Sim, mas é um cara que faz o quê? Ele privilegia o quê? Corpo denso. E o que mais no corpo denso? A luta. Sim. Luta física. Física. Qual o outro? Terceiro. O machismo. Lembra o acadiano? É machista. Né? A mulher lá é vista como instrumento. Claramente a mulher é instrumento ali. Entendeu? Então a pessoa, o ser humano hoje, o irmão e irmã, que é um acádio, ele traz essas características. Aonde essas características hoje no mundo, vocês acham que é mais fácil um acádio viver? Nos meus parentes. Onde? Que latitude e longitude que vocês acham que é mais fácil? Muçulmanos. Eslavos e árabes. Onde continua a mulher sendo Continua. objeto de Os armênios continuam sendo armênios. Os uzbeques continuam sendo uzbeques. Os turques continuam sendo os turques, que é Turquestão. Os cazaques continuam sendo cazaques, que são Cazaquistão. Então tudo que é um tão lá, aquele monte de tão, é onde fica mais fácil usar. Tanto é que quando você chega numa Olimpíada, para aquele negócio de luta livre, o wrestling, etc e tal, só bate ali, judô. Os caras são muito bons em judô, karatê,
tudo lutas Levantador corporais. de peso. Ali são mais, onde Eles são mais são fáceis construir corpos densos com essas características. Entendeu? Só de falar que ele levanta 300 quilos. Pode ver, são tudo parrudão, os olhos puxadinhos, cabelo não sei o quê, e a mulherada também é do mesmo jeito. A mulherada também é tudo parrudona, tudo. Não é só os homens não, a mulherada também é. Mas estou dizendo isso para dizer o seguinte: os acádios existem, porque existem irmãos e irmãs que precisam passar por isso, que não aprenderam ainda, e que têm partes do globo terrestre onde são mais fáceis eles renascerem. E aí onde se concentra. Exatamente. Entendeu? Aquela luta de sumô é um exemplo básico disso aí. O sumô já está mais pro lado dos orientais, né? Que são reminiscentes da época atlântica. Os quenianos também, não são? Lemurianos. Queniana, lemuriana. Porque eles... Só que os quenianos... Não, mas os quenianos hoje que correm, eles já não são mais lemúrios. Eles são árias. Já são árias. Não, mas são árias. São ários. Por que são da raça ária? Por que eu falo que o queniano hoje é da raça ária? Pela inclinação já toda. Pô, porque o cara ele não é selvagem mais. Tem um raciocínio do caramba, tem uma disciplina, tem uma persistência, né? Tem todo um trabalho mental que não tem como aquilo ali ser um lemuriano. Lemuriano é aquele irmão, irmã que está no centro da África, que ainda está lá, vivendo lá, por meios extremamente primitivos, tratando a mulher como coisa, e aquela coisa toda suja, não sei o quê, para aquilo lá que come ainda, come carne crua, e etc e tal. Aquilo é um lemuriano, é um irmão lemuriano, negro lemuriano. Mas esses quenianos, vocês já estão na área. Só que não conseguem ainda construir um corpo com pele branca. Mas quem disse que corpo com pele branca não é mais depois do Cristo? O Cristo tem miscigenação. Tanto é que a próxima raça, qual a cor que vai ser dada? Raça dourada. Bonito. Não vai ser raça branca, nem amarela, nem preta, nem vermelha. Reza a lenda, descenderia do povo. E não adianta tomar um bronze para ver se fica dourado. Não é por aí não. E quando a gente iniciar a sexta época, que é a Nova Galileia, onde vai ser essa nova raça, que é a raça dourada, que, se tudo percorrer conforme o esperado, ela descenderia do povo da América. Da América. Não dos Estados Unidos da América. Agora eu falo só para poder contextualizar. E aí os acádios, né, foram a sexta raça da época atlântica, e os mongóis... Olha o representante. Certinho isso mesmo. Os mongóis, da sétima das raças atlânticas, eles desenvolveram ainda mais a faculdade de pensar, mas seguiram linhas de raciocínio que os desviaram mais e mais do rumo principal da vida em desenvolvimento. Os sino-mongóis sustentam até hoje que esses meios antigos são os melhores. O progresso requer constantemente novos métodos de adaptabilidade para conservar as ideias e estado fluídico. Por conseguinte, essas raças decaíram e estão degenerando junto com o restante da raça atlântica. E aí até aqui a gente fazendo uma recapitulação, né, muito rápida, época polar, lembrou daqui? Período de Saturno, recapitulação da época polar, lunar, solar, época hiperbórea, período lunar, época lemúrica, início das raças, época atlântica, 7 raças e fim da involução, época área, 7 raças, início da evolução, Nova Galileia, uma última raça, raça dourada, e aí depois a gente segue período de Vênus e o reino de Deus. E agora nós entramos tudo isso para chegar nos semitas. Bonito, ok. né? Muito bonito. Bom, os semitas foram a quinta raça da época atlântica. A raça semita original se tornou o povo escolhido. Por quê? Porque foram os primeiros a utilizar a habilidade de deduzir uma causa pelo efeito da sua atividade, do próprio pensamento. E para isso usaram pela primeira vez a vontade própria. E como tal se constituíram a semente da raça, apurada para a próxima época, que seria a época área. Eles seriam a semente para as próximas 7 raças da época, e que iria herdar a terra prometida, que não é a simples e insignificante Palestina, mas sim toda a terra tal como é atualmente. Ou seja, foram destinados a levar essa faculdade germinal de raciocínio ou lógica a tal ponto de maturação que impregnasse completamente seus descendentes,
No entanto, a raça semita original se tornou suficientemente astuta para sentir as limitações da liberdade e para escapar, repetidas vezes, das medidas tomadas para manter essa raça na linha evolutiva. A tarefa se tornou sumamente difícil por ser necessário que tivesse algumas liberdades de escolha. Então, sempre dava liberdade e eles davam uma escapadinha, a fim de um devido tempo poder aprender a se dominar. Nesse sentido, foi decretada uma lei de recompensa imediata para a obediência e de castigo instantâneo para a violação dela. Desse modo, quando construíamos corpos e veículos que compunham a raça semita originais, fomos ensinados a raciocinar e compreender, embora de limitada maneira, que o caminho do transgressor é mais duro. Dado esse comportamento, muito poucos seres humanos da raça semita original permaneceram fiéis às leis divinas daquele momento. Os semitas foram isolados e proibidos de se casarem com outras tribos ou povos, mas, como um povo teimoso e obstinado que se guiava quase exclusivamente pelo desejo e pela astúcia, desobedeceu a ordem. Talvez se não tivesse falado para não casar, eles não casaram, só para não casar. Assim, a maioria se rebelou e, devido a essa atitude, esses frustraram completamente o propósito de Deus daquele momento, que era Jeová. Fizeram isso ao se casar com membros de outras raças, Atlantes, ao transmitir assim sangue inferior aos seus descendentes. Isso é o que pretende significar a passagem bíblica ao se referir. Filhos de Deus se casaram com filhas dos homens. Esses seres da raça semita originais que fizeram isso foram expulsos por terem frustrado o desígnio de Jeová, e o fruto de tais cruzamentos se tornou inútil como semente da nova raça. Os nascidos desses cruzamentos, que agora falam de tribos perdidas, foram os progenitores dos judeus dos tempos atuais. Sabem que alguns dos componentes do núcleo original os abandonaram e foram para outra parte mais desconhecida, que foram esses precisamente os que ficaram fiéis. A história das 10 tribos perdidas é a fábula. A maior delas apareceu, mais os fiéis sobreviventes desse remanescente atual raça ária. Sob a regência do espírito de raça, toda nação, quanto a tribo, eram consideradas em primeiro lugar, e o indivíduo sempre por último. Primeiro, os interesses da família e do grupo. A família devia ser considerada intacta e preservada. Nesse período, se um homem casado com uma mulher morresse antes de deixar um descendente que perpetuasse a família, ou seja, ela podia casar, o irmão deveria conceber a mulher para que desse continuidade na família. Onde a gente teve um sistema de casta, que é um sistema social de divisões rígidas na natureza hereditária, sendo direitos transmitidos por laços de sangue. Não era nada fácil tornar-se membro de outra família. Não somente os judeus, mas também outras nações antigas insistiam em conservar a integridade da família. E em tempos mais modernos, isso ainda ocorre. Até bem poucos escoceses aderiram tenazmente ao seu clã. Um clã nada mais é do que um grupo de pessoas unidas nos seus parentescos e linhagem, e que é definido pela descendência de um ancestral comum. Os membros desse clã específico são sinalizados através do nome e das cores do tartan encontrado no kilt. Só para a gente poder especificar. Deixa eu ver se eu entendi, porque eu estava aqui perguntando. Os indianos, o pessoal que vive na Índia, ainda são considerados os semitas? Eu tinha entendido que não. Tenho a dúvida. Porque lá tem casta ainda, né? Não, são considerados semitas. Na verdade, as raças não, atlânticas é não existem. São remanescentes. remanescentes. Acho que eu... São remanescentes. São remanescências. Lá é onde é mais forte. É mais forte. É uma remanescência pesada. Pesada. Na parte também da Escócia, onde, só para deixar claro, quando a gente fala kilt e tartan, famosos Highlanders. Está querendo dizer que kilt é uma saia, a saia masculina feita tradicionalmente. E o kilt é a saia e oh meu Deus, como é o nome? Kilt tartan. E o tartan é o tecido, tá? Que são esse lã. E aí eles são definidos pelas linhas e tal, enfim.
O meu filho está morando na Escócia e agora ele vai no casamento e ele tem que usar o kilt do clã lá do não sei o quê. São bem rígidos ainda até hoje. Bom que hoje usa cueca, né? Mas na época lá não usava não. Não tinha nada por baixo. E é caro fazer isso. Não é barato não. Exatamente. Outro exemplo mais recente que nós temos são os ciganos, que sempre se casam na tribo aí, também que você falou. Eles também, quanto menor a tribo, com certeza será mais próximo à endogamia. Os antigos escandinavos e vikings não admitiam de jeito nenhum que houvesse alguém em suas famílias em que, em primeiro lugar, não houvesse efetuado a mescla de sangue. Os efeitos espirituais da hemólise são desconhecidos da ciência material, mas eram bem conhecidos dos antigos. Ô, Fernando, desculpa. Pode falar. Você mostrou ali dos ciganos, né? Eles continuam casando entre eles mesmos, né? Sim. Justamente por conta disso aí, você vê que os ciganos eles têm aquela questão de ficar lendo a mão, de evidência. Total. Por conta justamente de que eles ainda não mesclaram o sangue. Então eles vêm trazendo as reminiscências passadas ainda através do próprio sangue. Exatamente, boa. Campinas é um foco de Mas cigano. até que diminuiu bastante aqui. Campinas antes era muito mais. Eles vão tendo muitas doenças que eles vão morrendo. E a hemólise é o nome A hemólise é o nome dado quando as células vermelhas do sangue rompem, sendo hemo quer dizer sangue, e lise uma ruptura, uma quebra, né? Esse é o termo de origem grega, portanto, o que ocorre é um rompimento da parede da hemácia, e aí dessa forma, liberando o material contido no seu interior. A hemoglobina que se mistura com a parte líquida. E a ciência descobriu ultimamente que a hemólise que resulta na inoculação é inserir um sangue de um ser em outro. E quando isso acontece, o indivíduo mais evoluído acaba meio que matando o mais inferior. Assim, por exemplo, se um animal que se injete o sangue de um homem, o animal morre. O sangue de um cachorro injetado numa ave provoca a morte dela praticamente que instantâneo. Isso porque o espírito no sangue do animal superior é naturalmente mais forte do que o espírito de menor desenvolvimento. Por isso, quando se injeta o sangue de um animal superior na veia de outra espécie inferior, ele procura firmar-se e acaba matando a forma e se libertando. Quando, pelo contrário, o sangue de uma ave, especialmente inferior, é injetado, por exemplo, no cachorro, nada acontece, não tem nenhum tipo de prejuízo. Aqui com o ser humano a gente sabe porque o sangue é o veículo do ego. Exato. A ciência limita-se a expor o fato, mas os ocultistas cientistas explicam a razão. O sangue é o ponto de apoio do espírito. O ego humano atua em seus veículos por meio do calor do sangue. O sangue não é apenas responsável por transportar as substâncias para os órgãos do corpo e funcionar como uma parte natural de defesa do organismo, nem só responsável por enviar nutrientes dos alimentos que ingerimos para todas as células do corpo e garantir assim um bom funcionamento dos órgãos. Não que tais funções sejam poucas, mas não é apenas tais funções, como resume e explica a ciência material. O espírito de raça e família ou de comunidade tem entrada no sangue através da respiração. Todos os costumes de raça eram resultados do trabalho do espírito de raça e dos espíritos de tribo no sangue comum. E as raças primitivas não ousavam desobedecer à ordem do seu deus tribal, de não se casarem fora da tribo, nem tampouco inclinavam-se a tal, pois não decidiam por si mesmo. Admitir como membro alguém em que esse sangue comum não fluísse produziria uma confusão de casta. Por exemplo, isso aqui. Chato GPT. Do ponto de vista do espírito grupo, a mula é uma abominação, pois ela não está definitivamente sob o domínio do espírito grupo do cavalo nem do jumento, como criatura, se bem que não esteja também tão distante de ambos, fica completamente fora da sua influência. Se duas mulas pudessem procriar, suas crias estariam ainda menos influentes pelo domínio desses espíritos grupo, o que resultaria, pois, em uma espécie nova e sem espírito grupo. Isso seria praticamente uma anomalia da natureza. Aliás,
uma impossibilidade enquanto os espíritos da onda de vida animal não tiverem evoluídos até chegarem a serem individualizados. Eles não podem ficar fora da influência do espírito grupo. São estéreis. Nos animais, ambos estão presentes, o espírito separado do animal e o espírito grupo. Aqui pertence, mas o espírito do animal nem está individualizado, nem trabalha consciente em seus veículos como o ego humano, uma vez que, completamente dominado pelo espírito grupo, atua em seu sangue, formando a atuação desse espírito, o que a gente chama de instinto, certo? E aí, quanto mais próximo à endogamia, que é a consanguinidade, o acasalamento entre indivíduos que são parentes e geneticamente semelhantes, maior é o poder do espírito de raça. E mais forte os laços que ligam o indivíduo à tribo. Porque a força vital do ser humano está no sangue. A memória está intimamente relacionada com o sangue e é a mais alta expressão do corpo vital. Por tal motivo, diz que, por meio do sangue comum, os seres humanos viviam durante muitas e muitas gerações, porque através do sangue seus descendentes tinham acesso à memória da natureza, onde se conservavam as recordações da vida desses ancestrais. Por tal razão, se diz que, no 5º capítulo do livro de Gênesis, que o patriarca viveram durante centenas de anos, Adão 930 anos e Matusalém 969 anos, e outros patriarcas que alcançaram pessoalmente tão grandes idade, mas viveram na consciência. Nenhum desses patriarcas alcançaram realmente essa idade, mas viveram na consciência dos seus descendentes. Você vê todos, e eles viam todos os acontecimentos das vidas passadas da família, como se eles mesmos estivessem presentes. E por isso não se considera a si mesmo como um ego. Ele não simplesmente é Davi, mas sim o filho de Abraão. Não só José, mas filho de Davi. E quando a mesma corrente de sangue, sem mescla, flui nas veias de uma família durante gerações e gerações, a mesma imagem mental é produzida pelo bisavô, avô, pai, são reproduzida pelo filho. Então, por exemplo, a gente pegando esse gráfico aqui, Adão, 930 anos, dividido por 80, praticamente 11 gerações. E Matusalém, 12 gerações. Após o término do tempo citado no gráfico, os descendentes não pensavam mais em si como sendo Adão e Matusalém. A memória desses antecessores desvaneceu-se e por isso diz que eles morreram. Os semitas originais foram, desde aquele tempo, a última raça que o espírito de raça se preocupou em manter separado. Eu só fazer uma perguntinha para vocês aí. Por que, se isso é uma vantagem, essa vantagem poderia ser usada para o bem e para o mal, por que hoje mais não se usa mais endogamia? Imagina se tivesse um grupo de pessoas endogâmicas que tivesse acesso a memórias passadas, quantos conhecimentos e soluções de problemas elas teriam acesso na memória dos outros. Então, por que não se usa mais hoje? Então, por que você então não consegue casar com a sua irmã e você ter acesso a todos os conhecimentos das gerações passadas da sua família? Porque já houve miscigenação de raça na atual. O motivo, veja bem, a razão geral foi essa. Mas qual a razão que impede isso de ser feito? Porque essa é uma razão, mas isso não impede de nós, seres humanos teimosos como somos, tentar, a partir desse conhecimento, falar, opa, eu descobri que a minha linhagem aqui tem um Einstein. Vou puxar. Então, exatamente, se eu casar com alguém da família, tataraneto do Einstein, que também é meu parente, não sei o que, bababi, bababó, eu vou ter acesso à memória dele, porra. Eu posso acessar o burrinho também, né? Não, exato, mas e aí? Mas por que eu não faço isso hoje? Qual o motivo? Miscigenação de raça é, vamos dizer, o modo como foi feito para evitar isso. Mas hoje já não tem entre mais nós acesso. aqui, se você tentar... Eu faço isso porque
porque eu Não já é só isso. miscigenei a raça. Não, mas não E é, dois, porque não é só por isso, não. na perpetuação da raça, Quando você- eu tenho interesse egoísta. Quando você lê a história, os reis franceses casavam na linhagem da família para não perder o trono. Os reis austríacos também, os alemães também, os ingleses também. Pararam de fazer isso. Por que pararam de fazer isso? Eles faziam isso. Porque lembra que ia perder o trono. Né? Se eu casar com alguém lá na Áustria, na próxima geração, o rei da Áustria será o rei daqui, né? E eles pararam de fazer isso. Qual foi o motivo? É o mesmo motivo pelo qual hoje não se faz. Deformações físicas e mentais. Entra na internet depois, se fizer curiosidade, né? E vê lá as fotos de alguns reis franceses e tal. Falta pedaço, o cara ele já entra com aquela doença, hemofilia. Todos eles O corpo dessa pessoa que foi... Seria genético. Sim, mas então, vamos dizer, a causa geral foi miscigenação de raça. Agora, o modo como isso foi feito, para dizer para o ser humano assim, não faz. Nós somos assim, né? Não faz, né? Assim? Não foi esse o casamento dos filhos lá? Não casa com os filhos dos homens. Todo mundo casou com os filhos dos homens, não foi assim? Então, é a mesma coisa. Não faz, aí eu faço. Não, mas para ganhar, imagina. Vocês estão imaginando a grandeza, o poder que ia ser dado ao ser humano nesse sentido hoje? Sim, não, mas o cara ficava sendo Adão por... As outras gerações era o que mandava, Matusalém. Sim, e com todo o conhecimento, porque, veja bem, atrás disso tem conhecimentos de problemas e soluções que já foram. Aí o cara fica, putz, eu estou com um problema assim. Aí eu puxo da minha memória lá, que é a memória dos antepassados, e vou conversar com o Matusalém. Então, eu estou com um problema assim, você resolveu isso? Ah, resolvi, cara, faz assim, faz assado. Aí você que está encarnado, faz assim, faz assado, quem ganha o mérito? Você. Exato, então você é um gênio. Nossa, Aí você vai ganhar muito dinheiro. Né? Então, para evitar isso, tem essas deformações genéticas congênitas no corpo físico e mental. E infertilidade também. Sim, exato, lembrou bem. E mais ainda, infertilidade, ou seja, a pessoa que nasce como produto da endogamia está ferrado, coitado. Tem que dar os parabéns para os pais. Olha o corpo que você me deu aqui, seu nosso cego. Primeiro que não vive muito. E também não vive muito. Tudo bem que aí você tem destino maduro, tem todas, mas, entendeu? Mas de qualquer maneira é feito justamente para não fazer. Você lembra no Egito? Teve rei lá de 18 anos e com 19 acabou. Acabou. Exato. E ele casou... Agora, quem não garante, né? Quem não garante que essas pessoas fizeram porque tiveram acesso a esse conhecimento da endogamia? Quem não garante que não fez isso pela astúcia? Fala, pô, peraí, se funcionava lá, por que não funcionar aqui mais? Vou tentar. Ser humano, meu cara. Nós, seres humanos, somos terríveis. Tutankamon lá, era esposa e irmã. Essa é endogamia, né? Mas para quem guarda os óvulos... Hoje em dia, uma vez miscigenado não tem mais acesso, certo? Não, hoje não tem. Não, já foi. Eu já tentei acessar Adão, Matusalém, nada. Nada. Zero. Pessoal, como o nosso tempo deu... Mas nem meu avô. Nem o pai, né? Nem meu pai. Só o avô. Como o nosso tempo por hoje se esgotou, nós vamos continuar na semana que vem a partir da endogamia. E a gente volta a falar aqui mais profundamente sobre as gerações e outros assuntos aqui que nós temos que passar um pouco correndo por causa do restante da lição. Como vamos ter mais tempo, a gente pode aprofundar um pouco mais na próxima. Para a semana que vem, o que tem a ver o dilúvio com essa história? O dilúvio? Domingo que vem vai falar. Domingo que vem, no mesmo canal. Na mesma hora. Aguardamos vocês, fiquem ligados. Chama-se Breakpoint. Vamos encerrar, já falou. E agora vamos para a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura.
não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze com que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.